eu sou Alice Birman Cavalcante e eu sou graduanda de Serviço Social pela Unirio, bolsista de Iniciação Científica IC Unirio, e minha orientadora é a professora Rafaela Ribeiro, pertencente ao Departamento de Serviço Social da Escola de Serviço Social da Unirio. O título da nossa pesquisa é Cultura, Marxismo e Serviço Social, Desafios para uma Nova Praxis. A apresentação da JIC foi dividida entre os 3 integrantes da pesquisa, a Amanda, o Darlan e eu. E eu fiquei encarregada de apresentar para vocês hoje uma das produções que a gente realizou no nosso projeto de pesquisa, que foi a elaboração da cartilha Para que falar de cultura e serviço social? Foi um elemento pensado para auxiliar no entendimento e ampliar o debate acadêmico acerca da categoria cultura, de maneira clara, objetiva e didática, não só para o serviço social, mas para todas as áreas de conhecimento que dialogam com essa categoria. Cartilha. Para que falar de cultura e serviço social? Certamente você está familiarizado com o termo cultura, mas em algum momento já se perguntou o significado desse conceito? Se você nunca parou para pensar sobre isso, a hora é agora. A cultura é uma construção histórica e historicamente determinada. Podemos dizer que todos os seres sociais produzem cultura e, ao mesmo tempo, são influenciados por ela. A cultura é determinada por uma multiplicidade de fatores sociais e se constitui enquanto uma dimensão da vida social, como parte da totalidade, assim como a política, a filosofia, a economia e etc. Não é uma realidade estanque, ao contrário, a cultura é socialmente construída e por isso está em constante processo de transformação. Somos influenciados por uma determinada cultura, assim como também, interagindo com ela, podemos modificá-la. E por que a gente precisa discutir cultura no serviço social? Em primeiro lugar, é necessário traçar um significado de cultura vinculado a uma compreensão crítico-dialética da realidade, coerente com o projeto ético-político da profissão e, portanto, respeitando seus valores éticos centrais e seus princípios fundamentais. A partir dessa leitura é possível ter uma visão de totalidade dos fenômenos sociais que nos possibilite minimamente apreender com maior clareza e rigor teórico-metodológico o modo de vida das classes na sociedade. E o que são os estudos culturais? Os estudos culturais se configuram como uma área de estudo fundada por uma organização de esquerda de ensino democrático, a Workers' Educational Association, ou WEA. Grandes autores que deram início a essa área de estudos, tais como Richard Hogarth, Edward P. Thompson e Raymond Williams, foram professores da WEA. A posição teórica dos estudos culturais se estrutura através da articulação entre arte e sociedade, não como aspectos que se relacionam, mas como diferentes maneiras de um mesmo processo se materializar na sociedade e na arte. A partir do final dos anos 1950, diversos intelectuais britânicos, pensando em novas formas de pensar e fazer política, interligados principalmente pelo viés dos estudos culturais, deram origem à chamada Nova Esquerda, New Left. Seus principais integrantes estavam vinculados ao Partido Comunista Britânico. A crise de 1956 fez com que esse alinhamento chegasse ao fim, em virtude da quebra da União Soviética e do espraiamento das práticas stalinistas. Sobre o materialismo cultural. O materialismo cultural é a base dos estudos culturais. Assim denominado por Raymond Williams, se configura como uma área específica de estudos em cultura que tem como ponto de partida o materialismo histórico de Marx e Engels e a filosofia da praxis de Gramsci. Ou seja, como representantes da corrente marxista ocidental, essa escola é fundada a partir da necessidade de aprofundar os estudos em cultura sem abandonar os princípios originais da obra marxiana. Williams avança no debate sobre essa categoria e identifica uma dupla perspectiva referente à cultura. A primeira como modo de vida e seus aspectos comuns, e a segunda como esfera criativa voltada às artes e aprendizado. Para o autor, é de suma importância a conjunção de ambos os sentidos da apreensão da categoria cultura, por mais que este perceba que alguns autores empregam a palavra muitas vezes em apenas um destes sentidos. O resultado desses avanços revela a desconstrução da dicotomia entre cultura e civilização, entre o mundo material e espiritual. Partindo dessa perspectiva, há então a possibilidade de romper com o caráter elitista impregnado na categoria cultura. Sendo esta expressão do modo de vida, todos os indivíduos participam da cultura. O seu fazer não se dá apenas pela parcela iluminada e detentora do saber. É produzida e partilhada por todos os membros da sociedade. O mais importante é revelar suas formas históricas profundas, como resultantes das relações de poder
e explicadas pela hegemonia de um grupo ou classe sobre o outro. Afinal, o que é cultura? A palavra cultura deriva do latim colere e tem sua origem vinculada ao ato de cultivar. Ao longo da história, passou por diversas transformações semiológicas que complexificaram a apreensão do termo. Somente no século XVIII a cultura passou a ser tema de estudos, se consolidando no período pós-Revolução Industrial. A cultura compreende um conjunto de elementos, como, por exemplo, valores, costumes, práticas e símbolos. Ela não compreende única e exclusivamente os aspectos que dizem respeito à arte e ao aprendizado, mas sim todo um complexo de elementos que estruturam e moldam a vida social. Apreendida aqui como uma dimensão do processo social, da vida e da sociedade, a cultura diz respeito a todos os aspectos da vida social, e por isso não se pode dizer que ela existe em alguns contextos e não em outros. É uma construção histórica, seja como concepção, seja como dimensão do processo social, não se configurando como algo natural, uma vez que não é uma simples decorrência de leis físicas ou biológicas, mas sim um produto coletivo da vida humana. Vale ressaltar que consideramos um equívoco a compreensão de cultura cindida em alta cultura, erudita e baixa cultura, popular. Segundo essa definição, a primeira diria respeito a um refinamento pessoal, algo exclusivo das classes dominantes, que em outra época eram as únicas letradas, enquanto a outra seria um conhecimento das massas, considerado como inferior, e que deveria ser superado pelo modelo erudito, dito superior. É necessário lembrar que a elite cultural costuma ditar o que é ou não é legítimo na cultura popular, deixando muitas manifestações de fora desta, ressaltando apenas o que lhe convém. Por ser um campo vasto e complexo, é importante demarcarmos que abordamos aqui a categoria cultura na perspectiva crítico-dialética, enfatizando os estudos da chamada nova esquerda e do materialismo cultural. Contudo, os estudos culturais podem ser encontrados sob as mais diversas apreensões, que compreendem desde campos teóricos diversos até as mais diferentes disciplinas, sociologia, antropologia, filosofia e etc. Vamos entender um pouco mais sobre como a cultura é compreendida nesse campo de estudo? Preste atenção. Para Gramsci, cultura diz respeito a todo modo de viver, de pensar e de operar de uma sociedade no desenvolvimento do processo histórico. Williams define a cultura como um sistema de significações mediante o qual, necessariamente, uma dada ordem social é comunicada, reproduzida, vivenciada e estudada. Thompson entende a cultura como um sistema de atitudes, valores e significados compartilhados e as formas simbólicas em que se acham incorporados. Para Chauí, a cultura é a capacidade de decifrar as formas da produção social, da memória e do esquecimento, das experiências, das ideias e dos valores. Para Lukács, o conceito de cultura, em oposição à civilização, compreende o conjunto das atividades e dos produtos dotados de valor que são supérfluos em relação ao sustento imediato. Por exemplo, a beleza interna de uma casa pertence ao conceito de cultura, não sua solidez, nem sua calefação, etc. Se então nos perguntamos em que consiste a possibilidade social da cultura, devemos responder que ela é oferecida pela sociedade na qual as necessidades primárias foram satisfeitas, de tal maneira que não se requer um trabalho tão pesado que esgote por completo as forças vitais, isso é, onde existem energias disponíveis para a cultura. Bom, a gente separou algumas indicações de leitura para vocês ficarem ainda mais por dentro dos estudos culturais. O livro O que é Cultura, do José do Luiz dos Santos, A Ideia de Cultura, do Terry Eagleton, 10 lições sobre os estudos culturais, da Maria Elisa Sevasco, Cidadania Cultural e Direito à Cultura, da Marilena Chauí, e os livros Palavras-chave, um vocabulário de cultura e sociedade, o livro Cultura e Sociedade, o livro Cultura e o livro Cultura e Materialismo, todos do Raymond Williams. Eu agradeço a Unirio pela oportunidade. Obrigada.